Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Growth Diaries. Hoje eu estou recebendo um convidado especialíssimo, que eu acompanho o conteúdo dele no LinkedIn aí já tem um ano mais ou menos, e ele vem compartilhando coisas excelentes. É o Thiago Rocha, lá da RD, esse monstro aí do Growth. Queria agradecer sua presença, Thiago, agradecer pelo seu tempo, para a gente poder bater esse papo. Fala, Vitor. Fala, Vitor. Tudo bem? Fala, pessoal. Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar batendo esse papo contigo nesse podcast. E vamos embora. Vamos estar falando sobre growth aí, trazendo esses casos. Massa. Thiago, vou primeiro te fazer um elogio, cara, que teve um post seu no início do ano, que é o que eu uso como, vamos dizer assim, base para eu guiar todas as minhas metas desse ano, que foi uma planilha de OKRs pessoal que você compartilhou lá no LinkedIn. E, bicho, foi, eu acho que a coisa mais didática que eu já vi sobre OKRs para quem está aprendendo, né? Eu já li o livro do John Doerr, né? Avalie o que importa. Já estudei OKRs, mas eu acho que aquela planilha ali sintetizou de forma didática para quem está começando. Eu queria entender, assim, aí puxar uma curiosidade, né, para a gente poder trazer aí algo que é bem presente no dia a dia de quem trabalha com growth, né, que é parte de dados, mensuração de objetivos e tal. Como que veio essa ideia dos OKRs pessoal, né? Eu vejo que você compartilha bastante conteúdo aí na transição de marketing para algo mais voltado para a parte pessoal. Legal, assim. Bom, acho que isso está bem conectado com o meu início de carreira na RD, né? Então, eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro de controle e automação pela UFSC, então nada a ver com marketing, né? Nada a ver com growth. E daí eu fiz essa virada de, enfim, comecei na RD no time de operações, entendi a parte analítica. E dentro do time de operações, quando eu fui entender um pouco mais de negócio, cara, quando eu me deparei com o OKR, né? Então, foi num movimento que o meu gestor na época, que é o Gabriel Costa, então ele estava fazendo esse movimento também, ele estava como saindo do time de growth da RD indo para virar Chief of Staff, então era o princípio de operações ali dentro da RD. E com isso a gente era responsável pelos OKRs. Então, como que a gente define métricas, meio que do processo ali, né? Definindo métricas e objetivos da organização, fazendo relacionamento com várias áreas, dando o apoio em cima do processo. Então, foi quando cara, basicamente entendi o porquê de ter o OKR e como é uma forma fácil de você ter um método de gestão, um framework de gestão, como que as outras empresas lá no Vale estavam utilizando. E a gente teve, enfim, a gente usou o OKR na RD por muito, muito tempo. Daí, acho que foi num momento eu compartilhei há pouco tempo esse post, mas eu já comecei a usar lá nesse começo de carreira, que era muito na curiosidade de, tipo, você tem muita ansiedade de querer aprender, né? De querer aprender, de ser curioso, fazer, tipo, putz, eu preciso desenvolver isso, eu quero aprender isso. Daí eu ouço um podcast, me dá tais dicas, daí eu vejo uma palestra no RD Summit, me dá outras dicas, faço mentoria com tal pessoa, e eu tenho outras ideias. Então, meio que você tem que parar e olhar o que é a sua prioridade de desenvolvimento. Então, e daí quando eu comecei a conversar com alguns mentores, entender um pouquinho do que da minha visão de carreira, era como que eu coloco isso na vida pessoal também, né? Como que eu coloco isso para os meus locais de desenvolvimento, e daí desenvolvimento ele pode ir tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. Então, foi mais ou menos assim, cara, foi natural, eu fui testando e tentando entender como mensurar, o que fazia mais sentido, como priorizar, né? Então, tipo, você acaba tendo muita ansiedade de querer estar aprendendo, querer estar desenvolvendo tudo. E daí, quando você começa a entender, beleza, eu tenho que, para eu chegar daqui 5 anos, eu ser CMO, vamos supor, quais as competências que eu preciso desenvolver? Dessas competências, quem pode me ajudar? E daí você começa a fazer esse balanço. E daí vai ter coisas que você vai falar assim, não vai fazer sentido eu priorizar isso agora, isso daqui faz mais sentido, então eu vou colocar nos meus OKRs. E daí você vai ter um método de acompanhamento,
né? Porque todo mundo tem Claro. resolução de ano novo. Sim. Eu até publiquei isso no ano novo, tipo, no começo do ano de propósito, porque todo mundo fala assim, cara, eu vou correr, vou fazer o Ironman, vou ficar mais magro, vou fazer tantos cursos, ler um livro por mês, ganhar uma promoção na minha carreira, abrir minha empresa e ficar milionário. E daí depois chega no Natal e fala, não consegui nada disso. Então, quando você tem um método para estar acompanhando, acho que facilita muito, né? E o que eu acho legal dos OKRs, né, é que a gente consegue acompanhar os baby steps, né, porque você vai quebrando em resultados-chave. Você tem um objetivo macro, como você falou assim, daqui a 5 anos eu quero ser CMO. Então, o seu objetivo é ser CMO, né? E aí você vai quebrando aquilo ali em resultados-chave, e como você falou, eu preciso desenvolver isso. Então, você começa a ter, vamos dizer assim, um princípio de priorização, né, das atividades. E aí, trazendo isso, você comentou para o time de growth aí, que o Mineiro, inclusive em 2019, eu vi a palestra dele no RD Summit e eu adorei o ACF, né, o método ACF que ele fala. E eu lembro de ter conversado com o Spina, Felipe Spina, um tempo atrás também, sobre esse time de growth aí dentro da RD. Como que foi a cultura, né? Era uma cultura muito mais data-driven, direcionado aos dados, ou seja, esses OKRs, os experimentos eram, enfim, se é ICE Score, HiSE Score, o que era, como que vocês definiam esses experimentos, como que vocês priorizavam os experimentos, né, lá no início, para a coisa rampar, né? Para começar, a gente viu que mudar, sei lá, a posição desse botão, a cor do botão começou a gerar tanto de conversão a mais, enfim. Como que era, assim, esse embrião? Porque eu acho que a RD foi uma das primeiras empresas a priorizar growth, assim, como a gente conhece aqui no Foi. Acho Brasil. que o growth começou na RD, começou em 2015, se eu não me engano, 14. Eu entrei na RD em 2016, e daí eu assumi o time de growth em 2019, né? Então, acho que foi bastante coisas que, enfim, várias coisas foram evoluindo, a gente foi aprendendo, até mesmo o que é growth, né? Então, muito mais do que só a rotina de experimentação. É você Uhum. entender como que o seu mercado, seu modelo de negócio, os seus canais se relacionam com o seu produto, né? Então, como que tudo isso se relaciona e como que você pode tirar vantagem, escala e crescimento em cima disso. Falando de priorização, né? Acho que é muito importante isso, tanto para o aspecto profissional quanto para o aspecto de desenvolvimento pessoal. Não é nem acho que mais importante do que fazer é até o que não fazer. Porque você vai ter sempre vindo uma coisa, um pedido, uma ideia, e você vai falar, cara, não, vamos fazer, vamos fazer. Só que você começa a olhar e falar, tá, mas se esse negócio dá certo aqui, supondo que dê certo, qual que é o tamanho da oportunidade que a gente está falando? Qual que é o esforço que eu vou estar botando, né? E daí com isso você vai conseguindo priorizar. Porque acho que o exemplo que você deu ele é muito bom, de tipo, vou trocar um botão. Cara, se você tem um site que tem um tráfego alto, talvez uma troca de botão, uma troca de copy, vai fazer, vai fazer um super resultado, vai te Super ajudar e efeito, né? Uhum. vai estar tudo bem. Agora, se você tem um site que tem, sei lá, uma landing page que tem 200 visitas por mês, né? Você vai trocar um botão, vai gerar o resultado? Vai virar, né? Não é isso que é a principal alavanca. Então, quando a gente está falando de alavanca de priorização, tudo se parte de análise, né? Talvez até a análise acho que, se eu não me engano, o Mineiro comentou isso na palestra dele, mas é a Sim, base de fazer experimentação. É como que eu encontro as minhas principais alavancas, onde estão as minhas principais oportunidades, o que está fazendo eu estou crescendo uma velocidade X, por que eu não estou crescendo na velocidade 2X? Então, quando você começa a se questionar nesses pontos e começa a entender quais são as principais restrições do seu modelo de crescimento, vai falar, putz, aqui está uma oportunidade. E daí você, como um especialista de growth, é onde você vai atuar, porque é onde tem a maior oportunidade, olhando para o crescimento da empresa, né? Não necessariamente para o crescimento de, de um ponto em específico. Então, quando você começa a entender isso, você começa até a priorizar melhor. Você fala, tá, então aqui vai me trazer X, só que eu vou gastar tanto tempo. Aqui vai me trazer Y, eu vou gastar outro tanto tempo. E aí, com isso, você vai conseguir discutir recurso,
fornecer maior previsibilidade também, né? Para a gestão, para o time executivo. Porque se você vai falar, vou fazer experimento por fazer, é uma coisa. Quando você fala, quando você começa a ter maior... E daí eu estou falando mais de como que a gente foi aprendendo e onde que a gente está hoje até, tá? Mas é um processo gradual de evolução. Mas da forma que a gente está hoje, eu tenho uma previsibilidade, vamos supor, eu sei qual que é o percentual de experimentos que dão certo na RD. E daí eu começo, então se eu tenho tantas pessoas no meu time, tantas pessoas que estão part-time ali fazendo no Squad de Growth, eu posso considerar X experimentos por cada pessoa, se eu tenho uma taxa de sucesso de tanto, e cada experimento meu tem uma média de pipeline gerado, então de receita produzida de tanto, aí eu consigo até e vejo que assim, eu não estou conseguindo ser mais rápido, porque eu estou precisando, porque eu não tenho dinheiro suficiente, vamos supor, eu posso chegar para o time, e daí eu estou falando de uma estrutura mais avançada, mas eu posso chegar para o time executivo e falar, se com isso eu estou conseguindo isso, para a gente acelerar aqui e talvez ir mais rápido, eu vou precisar disso, disso, disso. Então fica muito mais fácil de você estar dando previsibilidade e para onde que você está indo, qual a direção, quais são os objetivos e até mesmo quais os recursos você precisa para crescer mais rápido ou o que você precisa fazer para que ainda tem algumas dúvidas, o que você precisa testar. Então, é super importante você... Acho que o ponto análise é o princípio de tudo, né? Seja você numa estrutura muito madura, seja você numa estrutura que é só você, você conseguir fazer análise para saber onde você vai gastar. Se é só você, só o Victor, por exemplo, cara, você tem recurso, energia limitada. Então, você tem que saber aonde que eu vou aqui. Você tem que fazer análise e falar, eu tenho 15 coisas para fazer. O que eu vou deixar cair, qual o prato que eu vou deixar derrubar, mas qual que é o que eu não vou deixar derrubar e vai ser o que vai virar o jogo. E daí depois eu recupero esses outros pratos, né? Depois que eu conseguir esse, aí eu falo, chefe, consegui fazer um negócio aqui. Agora, se eu conseguir mais isso, eu vou conseguir fazer esse e aquele outro. E daí acho que você consegue até mesmo conseguir mais recursos em cima disso, capitalizar melhor, né? Excelente. O que eu consigo tirar assim do que você está trazendo, né, Thiago, é que o setor de growth, a parte de análise, é como se você tivesse uma bússola bem calibrada para fazer uma exploração, né? Se você está com sua bússola descalibrada, você invariavelmente vai acabar indo na direção errada, né? Então a análise é essencial para te direcionar no ponto em que você precisa atingir, né? Trabalhar ali para escalar. E aí é importante ter esse entendimento que você falou de métricas de negócio, métricas de produto, entender como que um conversa com o outro, né? E aí poder trazer sugestões de melhorias de recurso. E aí nessa escalada que você chegou aí até a gestão aí do time de growth, né? No ano de 2019, o que você considerou que foi, assim, digamos, o mais importante a ser feito nesse período entre 2016 e 2019, enquanto Thiago, profissional de growth, ali dentro da RD, né? E se você considera que essa escalada, esse crescimento, né, até a aquisição da RD, se era algo, por exemplo, e aí você só compartilha se realmente puder, se era algo, por exemplo, que estava dentro de alguma métrica de negócios, né? Não sei se o time executivo virou e falou assim, time de growth, eu pretendo fazer um M&A no ano tal, né? Então a gente precisa direcionar as métricas que sejam interessantes para os players nessa área. Teve algo também nesse sentido? Legal. Acho que começando ali pelo que você disse em relação a fazer análise e a bússola, é a mesma coisa de você está em que cidade? Eu sou de Vitória, Espírito Santo. Então, você está indo de Vitória para, vamos supor, para Florianópolis. Estou em Florianópolis. Uhum. Aí você fala, cara, vou, aí você vai sair correndo aí de sua casa, entra no seu carro, nem abre o Waze, sai disparado, e daí, de repente, você está em Salvador. Você pegou a BR-101 ali, subiu, foi parar em Salvador. Você foi rápido? Foi rápido. Você saiu rápido da sua casa, pegou o carro, acelerou, foi embora.
só que você está ficando cada vez mais longe do seu objetivo. Então, a análise é justamente essa direção, né? Então, é como você pega o Waze ali, segue as placas e vai cada vez mais, né, Excelente. em direção ao seu objetivo. É, cara, falando sobre esse período de 16 a 19 ali, eu acho que tiveram várias habilidades que me fizeram apto a, a entrar, tipo, a liderar o time de growth, que me ajudaram bastante. Então, naturalmente, a engenharia te dá o background analítico, né? Sim. Eu acho que isso me ajudou muito. Nesse período em operações, a gente começou a montar o time de operações, então o time de operações deixou de ser eu e o mineiro, e daí virou um time de 5, e depois hoje é um time de 40 pessoas, e basicamente operações ele dá suporte para as áreas, né, e para o time executivo, em projetos estratégicos, em algumas análises, então começou a me dar dois principais skills, assim, duas principais habilidades. Uma é uma habilidade de negócio, entender como que é um modelo de negócio de um produto SaaS, quais são os principais indicadores econômicos, como que compara, né, como que lê um P&L, como que compara Uhum. empresas SaaS do Vale comparando com aqui, o que são indicadores importantes e o que a gente precisa olhar em determinados momentos de crescimento da empresa. Então, eram coisas que eu não tinha na engenharia, e isso me ajudou muito a entender mais sobre negócio, né? Então, não a métrica pela métrica, mas a métrica pelo negócio. E quando eu saí de operações e fui para growth, eu falei, cara, acho que eu tenho um background analítico, eu tenho um background agora de negócios. Se eu juntar com um background criativo, de resolução de problemas, que é um pouco o que growth dá, eu acho que aqui me gera três skills que são, enfim, me gera uma tríade que vai fazer com que eu me diferencie no mercado, por exemplo. Então, foi um Uhum. pouco desse pensamento que eu fui evoluindo. Eu acho que, e daí para você fazer essas migrações, vai muito das histórias que você conta e do que você vai conquistando dentro da própria empresa, né? Então, você fazendo movimentações laterais entre áreas, ou saindo de uma empresa e indo para outra, sobre os desafios que você vai tendo e o que você vai resolvendo, né? Então, putz, eu comecei com esse desafio, era isso que eu tive que desenvolver de habilidade, e foi esse resultado conquistado. Aí eu fui para um outro, esse era o desafio, isso que eu tive que desenvolver de habilidade, esse foi o resultado conquistado. Então, quando você vai construindo essas histórias, fica muito mais confortável até para você negociar outros tipos de movimentação e negociar Perfeito. recurso também. Então, eu acho que esse é um ponto de super importante. E daí só outra pergunta sobre a questão do M&A. Não, assim, basicamente, a gente sabe quais métricas são importantes e quais são as taxas de crescimento que são importantes, média, taxa de crescimento e outros indicadores que são importantes para a empresa para a empresa estar pronta para dar o próximo passo, né? Uhum. Então, sempre foi muito os objetivos macros da RD sempre foram muito traçados em cima disso. Então, tipo, como que a gente vai crescer? E daí com certeza o modelo de negócio de um SaaS, ele depende muito de investimento, principalmente o modelo de negócio da RD, né? Então, onde você tem um custo de aquisição muito maior do que o quanto a pessoa paga por mês, né? O primeiro ticket dela, Aham. o NMRR, né? Então, por exemplo, o ticket médio do produto premium da RD custa em torno de R$ 1.000, tá? Uhum. E é muito maior, o custo de aquisição de um cliente é muito maior do que isso. Então, a gente precisa sempre estar olhando, a gente precisa sempre de investimento. Se a gente está crescendo a taxas aceleradas, eu preciso de investimento para sustentar esse crescimento, né? E sempre foi muito olhado para isso e o que a gente precisava fazer, né? Com certeza. Mas não necessariamente olhando para M&A, tá? Acho que M&A foi mais uma Uhum. consequência de mercado ali, uma oportunidade que o Do Eric, como momento, né? CEO, viu e avançou nesse quesito. Perfeito, perfeito. E como que é a rotina hoje do time de growth, né? Você mantém... Eu já vi em diversas situações as gestores de time de growth falar que não faz growth meeting do jeito que, por exemplo, o Chanelis coloca no Hacking Growth, fazem de outra forma.
Tem alguns que nem fazem growth meeting, né? Fazem só as reuniões de início e fechamento de sprint. Toda a parte, por exemplo, técnica, é o time de growth que resolve. Por exemplo, se você precisa fazer um ajuste que envolva código, o próprio time, tem alguém no time de growth que auxilia nisso ou não, passa isso para o time de tecnologia, ou só passa depois que tem o resultado da mudança? Como que funciona hoje a engrenagem do time de growth para você? Bacana. Eu vou tentar explicar aqui via áudio, mas se ficar complicado, tem só a minha dica, tem um post meu que eu escrevi recentemente, desmistificando o growth, que eu trago um pouco da minha visão, o que é growth, né? Então, que é muito mais do que só experimentação. E lá eu trago um pouco de como que é a estrutura do time da RD atualmente. Então, basicamente, a gente tem algumas células, então essa célula é a célula de aquisição, né? Então, a gente olha para aquisição e ativação, assim, tanto para o produto Pro, quanto para o produto de entrada, né? Que é o RD Station Martin Lite, ali, que custa R$19 por mês. Uhum. E daí, como que funciona o processo? Basicamente, a gente tem... Tudo começa por análise. Então, a gente tem análises sempre sendo feitas de múltiplos times e a gente vai compilando isso e vai entendendo onde tem oportunidade. Vão ter experimentos que vão surgir, vai fazer como se fosse um ice score, uma priorização ali, um potencial de impacto. É muito mais é menos um ice score. A gente fazia muito por ice score e hoje a gente avançou um pouquinho nessa forma de priorização e agora a gente entende como potencial de impacto, quanto isso me gera de receita. E qual que é o custo, né? Às vezes vai ser um experimento que vai demorar muito para ser feito, às vezes vai ser um experimento que é rápido. Daí a gente começa a entender potencial de impacto pelo potencial de custo. Tem experimentos que vêm através dessas análises, tem experimentos que é feito brainstorming. Os brainstorming geralmente são a cada 2 meses, vamos colocar aí. E daí a gente traz essas análises, é feito um peer read ali, então uma pré-leitura para as pessoas, se todo mundo está ali no mesmo barco. Então, qual que é o nosso desafio daqui 6 meses? Então, sempre é partindo do princípio, o que fez a gente chegar aqui não vai fazer a gente chegar na meta daqui 6, 7, 8 meses. E daí, com isso, a gente começa a trabalhar nessa expectativa. Então, é isso aqui que a gente está vendo de oportunidade, é isso aqui que a gente está vendo de número. Então, a gente pegou algumas análises, o que são análises quantitativas e qualitativas que dá suporte para isso, e a gente, enfim, tem um insumo muito grande num determinado tema. Com isso, a gente faz uma sessão de brainstorming. Então, todo mundo coloca as ideias lá, a gente prioriza, entende o potencial de impacto. Das ideias priorizadas, elas são refinadas. Então, dessa ideia, ela é uma hipótese, qual que é a hipótese dela? O que é um experimento disso daí? Para de pé, né? E daí, quando para de pé, o potencial é bom mesmo? Ou às vezes você tem uma ideia que você fala, puta, mas essa ideia é boa, né? Aí você vai modelar o experimento e você fala, cara, mas é nada. Ela é boa para um determinado contexto, de um concorrente que eu vi, mas para o nosso aqui ela é muito ruim, né? Ou a gente, putz, vai ficar muito complexo fazer. E daí, beleza, show de bola, toca a ficha. Uma vez priorizado, enfim, você tem ideias, refinou, está dentro de um modelo ali, a gente tem um documentozinho que é quais são os insumos que fazem a gente crer nesse experimento e qual que é o potencial, qual que é a nossa hipótese em cima dele. E daí a gente bota no nosso Kanban, é um Trello. Então, de backlog, modelagem, running, aí on hold e esperando análise e fechou. Daí a gente vai, roda. Toda semana a gente faz uma reunião que tem 3 principais tópicos. Quais experimentos acabaram e quais foram os aprendizados. Daí o owner desse experimento, enfim, explica ali quais foram os aprendizados, se deu certo, se não deu, por que não deu e o que a gente tira de aprendizado. A segunda parte é dos experimentos que tem rodando. Tem algum highlight, tem algum destaque que vale a gente discutir? E por fim, tem algum experimento que vai começar? Ou tem algum experimento que vale a discussão para ver se a gente prioriza ou não? Alguma ideia? E daí a gente gasta 1 horinha ali, né? Então, basicamente, a gente faz isso semanalmente
Isso daí eu estou falando da parte mais operacional. E daí Sim. da parte tática estratégica, tem um alinhamento mensal. Então, uma reunião com vários executivos da empresa, onde a gente mostra um pouco quais são as iniciativas, o que a gente está vendo de oportunidade, o que é iniciativa, o que é experimento, qual que é o nosso forecast e se o que a gente está fazendo vai dar suporte para o crescimento da RD ou não. Né? Ou se a gente precisa negociar recursos, se a gente precisa acelerar recurso. Então, por exemplo, há uns 2, 3 meses atrás, a gente viu que para chegar no que a gente quer, a gente precisaria adiantar a contratação de desenvolvedores, que estava um desenvolvedor a cada mês, por exemplo, indo até novembro. Uhum. E a gente foi e adiantou essa contratação. Então, a gente acelera, a gente foi, aí é tudo questão de negociação, né? Então, putz, para chegar nisso, eu preciso acelerar essa contratação. Só que não é fácil acelerar a contratação, né? Você precisa alinhar com o time do RH, você precisa alinhar com o time financeiro, porque é um salário a mais. Sim. Então, a conta tem que fechar e você tem que trazer clareza nesse resultado. Porque se você só levanta a mão assim e falar, eu preciso mais de desenvolvedor, dificilmente isso vai avançar. Então, você tem que mostrar muita clareza no que você está precisando. Você tem Então, que essa falar o reunião mensal, porquê o cara vai impactar ali no futuro, né? Tipo, se você vai adiantar um mês a contratação dele, você tem que justificar, porque isso vai para o P&L da empresa, como você falou mais cedo, né? Aquele salário que era previsto no orçamento um mês depois, você está trazendo para um mês antes, né? perfeito. E daí você tem que ter essa clareza do qual que é o custo aqui, do que a gente está falando, né? E quanto melhor você como Head de Growth, trazer isso mais bem estruturado, mais fácil das pessoas entenderem, porque para você pode ser claro, né? Você está na batida do dia a dia, mas pensa sei lá, no CMO, ou no CPO, né? O Head de Produto. Ele não está na batida do dia a dia, ele sabe algumas coisas ali do que está acontecendo, ele tem a direção estratégica, mas ele não tem a noção operacional ali, né? E daí você tem que trazer com uma maior clareza, enfim, num nível de altitude maior sobre o que está acontecendo, como que você está performando e o que você precisa para continuar crescendo ou para alavancar esse crescimento. Então, é super importante. Acho que daí você falando das skills, né, de habilidades Uhum. que 16 a 19 ajudaram, acho que é essa dentro de time de operações, você é muito mais um influenciador do que um tomador de decisão. No final do dia, você não toma decisão nenhuma, né? Você só recomenda. Então, acho que isso foi uma habilidade muito boa que eu desenvolvi enquanto Legal. operações, que, enfim, é super importante para o meu papel de growth hoje. Legal. Seguindo nessa batida, então, Thiago, que a gente já está se encaminhando aí para a parte final, me fala assim, se eu fosse um profissional de marketing, quero fazer minha transição, por exemplo, para growth, o que você, hoje, como head da área, olha quando você vai recrutar alguém para o seu time, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu sou um analista, qual é a skill, qual a habilidade que você olha no analista? Vamos dizer que eu sou um candidato já aí para a área, para a parte da coordenação, um outro já para trabalhar ali diretamente contigo na parte de head of growth. Quais seriam, para cada uma dessas etapas, vamos dizer, da carreira de um growth hacker, né, vamos dizer assim, você olha como skills fundamentais para serem desenvolvidas, né? Legal. Cara, Victor, pô, eu olho muito, acho que 3 capacidades, assim, e daí isso vem com histórias, isso vem com cases e vão se complementando, mas a capacidade de você se adaptar, a capacidade de você aprender e a capacidade de você executar. Se você, acho que o papel do time de growth, o papel da pessoa de growth, por exemplo, a gente tem considerando que a gente tem um produto, né, um software, a gente tem um pezinho quase, a gente tem que olhar para o produto, né, a gente tem que olhar ali no produto, a gente tem que olhar para o marketing, funil de marketing, toda a jornada de marketing inteira. Então, ele tem um espectro muito grande, né? A gente está falando de um nível de repertório muito alto. Uhum. Então, você tem que saber navegar, você tem que saber influenciar, você tem que saber
aprender, entender, se aprofundar e já ter um olhar crítico para resolver o problema. Então, quando a gente está falando desses 3 cases, é super importante, porque vai mudando, a estratégia da empresa muda, e quanto mais você, e até o seu nível e o foco de atuação. Então, quanto mais você tem casos, daí o que eu mais olho, né? Quando você tem casos de tipo, eu tinha esse desafio, resolvi, eu tinha esse problema, era esse desafio, eu resolvi assim, esse foi o resultado gerado. Aí eu tive esse outro desafio. Quando você vai mostrando repertórios diferentes e como você resolveu, sempre trazendo muito esses contextos analíticos, é o que mais brilha no meu olho quando eu vou contratar alguém, né? Legal. Assim, se você sabe, sei lá, machine learning, mas você só fica ali no seu mundinho Cubinho, né? de um determinado ponto específico, cara, não vai ajudar, né? Você pode ser um mega especialista de um determinado ponto, mas é preciso ter esse repertório forte, né? Então, assim, aí você vai desenvolvendo, né? Não dá para ter tudo, mas Legal. tem que saber navegar entre variados times, saber, enfim, influenciar nesses processos, mostrar. Aí isso junta com análise de dado. Análise de dado é muito mais um pensamento estruturado de como eu resolvo um problema do que necessariamente, putz, saber Power BI, saber Tableau. Tipo, cara, um Excelzinho bem feito. Modelos específicos, né? Não, é só você entender modelos mentais e entender o que aquele dado vai levar a pensar. Enfim. Perfeito, assim. Então, quando você começa a ter pensamentos estruturados, ter modelos mentais de como você resolve um problema, e ter uma ferramenta, um Excel, com 6 fórmulas, uma tabela dinâmica que vai te ajudar, você já vai resolver 95% dos seus problemas. E daí você vai evoluindo, assim. Acho que aí um principal trabalho que eu faço com as pessoas que entram no meu time é dar contexto de negócio, né? Porque é difícil você vir de outra empresa, enfim, é outro mercado, dificilmente tem Outra um contexto. cultura, né? Então, às vezes pode ser SaaS, só que é um outro modelo, um outro pricing point, né? Então, enfim, um outro preço, outros canais, outro público, outro mercado, enfim, diferencia muitas coisas. Então, acho que esse é o principal ponto de desenvolvimento. E daí a gente vai, enfim, vai entendendo o que a pessoa tem de forte, quais são dessa tríade, o que ela precisa desenvolver, né? Então, de negócio, de análise, de resolução de problema, e como que a gente vai estar trabalhando em cima disso. Mas aí, enfim, aí tipo para o júnior é uma barra menor, para o sênior é uma pessoa que tem que já estar influenciando bem, né? O júnior vai fazer mais análise, ele vai estar mais talvez num determinado contexto e vai desenvolvendo. Um sênior ele já tem que conseguir navegar muito bem, né? Um coordenador ele já tem que conseguir trazer bem mais mastigado as coisas, por exemplo, para mim, para a gente resolver esse problema, para ter uma discussão melhor, né? Então, meio que vai olhando um pouco, enfim, qual que é o nível dessas tríades, Sim, desses skills de habilidade, o que você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. bacana. Para a gente finalizar, antes da gente ir para os ping-pongs aqui, que é rapidinho, Thiago, qual foi o case que você considera assim que foi o turning point assim da sua carreira, que você fala assim, putz, esse case aqui, quando eu apresentei, eu me senti realizado por ter feito esse case, né? Porque é muito comum a gente ver cases e falar assim, putz, que inveja, eu queria ter pensado nisso, né? É, como é que foi assim para você dentro da RD ou em alguma outra oportunidade? Qual foi o que você fala assim, esse daqui eu tenho muita confiança de dizer que foi ok? Cara, assim, pô, tem muitas coisas na RD que eu me orgulho bastante, assim, e que acho que é o motivo de eu estar há tanto tempo lá na empresa, assim, né? Porque são Uhum, vários desafios, então é difícil você ver pessoas 5 anos numa mesma empresa, mas eu posso garantir que eu tô há 5 anos muito mais pelos desafios diferentes que eu vou enfrentando lá dentro do que se fosse a mesma coisa toda hora, cara, dificilmente eu estaria lá, né? claro. Então, acho que tem vários cases legais, assim. Então, por exemplo, em 2017, a gente foi entender qual que era o perfil dos melhores clientes da RD, né? E quem que não tinha sucesso, basicamente. Então, enfim, foi uma análise super completa que a gente foi entender e isso impactou
a empresa como um todo. Então, modelo de aquisição, o que a gente tinha que otimizar, o que a gente precisava melhorar. E foi até um dos fatores, enfim, um dos pontos que gerou a evolução do RD Station Lite, né? Que hoje é o nosso produto de entrada. Então, assim, a gente pode educar com... A gente veio educando muito forte com e-book, enfim, com essa parte de educação, né? Como que a gente, educando com curso, materiais educativos Sim. e tudo mais, como que eu também faço essa pessoa evoluir na jornada com um produto, né? Então, em vez de eu... É a mesma persona que paga R$ 1.000, mas numa jornada muito anterior aqui. E daí eu uso essa forma de produto para fazer essa aquisição. E daí acho que isso está muito ligado. Acho que esse é um primeiro case. Então, a gente fez uma mudança, enfim, impactou muito na empresa e fez com que, enfim, evoluísse bastante em indicadores econômicos de churn, de sucesso do cliente, o que a gente prioriza em desenvolvimento de produto, enfim, impactou em modelo de atendimento, impactou em muita coisa dentro da empresa. E daí, falando do RD Station Lite, a gente lançou ele no final de 2019. E a gente tinha, assim, a gente tinha X sign-ups por mês, né? E basicamente a gente foi... Isso eu estou falando de 2017, né? Que a gente teve essa oportunidade. Então, a gente Sim. veio produzindo, a gente veio trabalhando o produto, esse RD Station. O que seria o RD Station Lite? O preço, quais features? Ele tem que ser, já que ele vai ser muito baratinho, não dá para ele ter um vendedor ali, né? Sim. Então, como que ele tem uma usabilidade boa? Até o próprio Mineiro desenvolveu, tipo, foi o PM ali desse produto. Aham. E basicamente a gente olhava assim, a gente foi, assim, a gente rodou esse produto por um ano antes de falar, tá, não é aqui que ele tá bom para ser lançado, né? Então a gente foi fazendo os testes lá do Must Have Score, foi testando, pegando feedback qualitativo, o que a gente precisava melhorar, para quem que era esse produto, como que a gente melhorava a copy, como a gente melhorava a experiência, o onboarding. E quando a gente lançou, quando a gente lançou até o final do ano passado, a gente cresceu é, cresceu 10 vezes para mais até, em É, número de pessoas que faziam teste gratuito. Então, fantástico. foi fantástico hoje. E daí, quando você... E é a nossa principal tese de crescimento, né? Então, quanto você mais joga pessoas para dentro do produto, as pessoas se educam na prática, você aprende na prática. Então, quando você começa a gerar sucesso, você já entende o que é o RD Station, como que ele pode te ajudar e como que alavanca, e como que se alavanca isso. A hora que você tem a necessidade de um produto, por exemplo, Pro, para automatizar, para gerar fluxo de automação e tudo mais, você já tem clareza que você precisa. Então, a sua eficiência, quando aí você fala assim, não, levantei a mão assim e falo, vendedor, RD, eu quero comprar o RD Station Pro. A sua eficiência é muito mais alta, a eficiência no funil é muito mais alta. Ou seja, eu consigo ter indicadores econômicos muito mais saudáveis, muito mais sustentáveis através desse funil. E o sales Então, cycle deve diminuir também, né? Porque você não tem aquela parte de, vamos dizer, quebra de objeções, porque o que o cara podia ter de objeção, ele já experimentou ali no Light, né? Ele já sabe que ele precisa. perfeito. E daí, ele já sabe o que é o produto, e até onde o produto te ajuda e o que o produto não Uhum. faz, né? Às vezes, cara, se você não conhece o produto ainda, você pode estar numa jornada do tipo, pô, preciso entrar no marketing digital. Começou a pandemia, está na pandemia, eu tenho que estar no digital, ouvi falar da RD, então procurei marketing digital no Google, achei um post da RD, ouvi falar da RD, aí eu vou falar com o vendedor, né? Só que você não sabe ainda qual o problema de marketing digital você quer resolver. Quando você entra num produto baratinho, e daí você fica receoso também, né? Será que eu investo R$ 1.000 por mês, contrato anual, para um problema que eu não tenho clareza ainda? E se você Uhum. falar, cara, mas é R$ 19, você cancela quando quer, você aplica aqui, você vai testando, vai gerar um resultado, a hora que você tiver a dor, enfim, a hora que você começar a escalar, precisar de, enfim, mais ferramentas, mais funcionalidades, aí você vai para o plano próprio, plano enterprise. A conta fecha, tipo, é uma relação de ganha-ganha para todo mundo, né? Muito Então, acho bem. que esse é o segundo caso que me orgulha bastante e que a gente vem crescendo de forma muito acelerada através dessa estratégia, né, de product-led growth, Uhum. e a gente vem botando bastante esforço para
para continuar crescendo nela e achando essas alavancas. Fantástico, excelente. Tiago, agora para a gente encerrar, vou fazer aqui o que eu chamo de perguntinhas ping-pong, são perguntinhas objetivas com respostas diretas, né? Vão ser umas 5 perguntinhas e opiniões sinceras são esperadas. Apesar de você trabalhar numa empresa de SaaS que fornece ferramenta, qual o produto digital favorito do Tiago? Puta, né? Acho que... Cara, eu não vou falar RD para não ser marmelada, mas pô, eu gosto muito do Mixpanel. É uma ferramenta de analytics fantástica, assim, acho que Fantástico, ajuda muito no dia a dia. Assim. excelente. Um livro que você leu, pode ser profissional, técnico, romance, ficção, enfim, que você acredita que a audiência deveria ler também? Para quem está começando, acho que Traction. É, e daí, mais para a parte pessoal, assim, eu gosto muito do livro do Ray Dalio, que é Principles. Então, ele é um mega investidor americano, que ele divide o livro em princípios que ele tem para a vida e princípios que ele tem para o trabalho. Então, é um pouco de modelo mental. Putz, eu acho Uhum. fantástico esse livro. Livraço, é um livraço. Recomendo também, foi muito forte. Tiago, prefere filmes ou documentários? Prefiro filmes. Excelente. Geralmente o pessoal fala muito de documentário, né? Aí, então, para a gente quebrar aqui, a gente encerrar, sugere um filme para a audiência aí que o Thiago assistiu e falou assim, putz, esse filme é bom. Um filme, cara, assim, um filme de negócio ou um filme, qualquer Qualquer filme? filme, qualquer filme. Se for de negócios, obviamente vai ser ótimo para a audiência, mas pode ser qualquer filme. Aqui a gente não tem, não tem tempo ruim. É, cara, eu tô, assim, eu uso muito essa parte de filme, mais para relaxar, assim, para gastar tempo. Então, o que eu vi, mas, assim, recentemente, não é a grande indicação da noite, mas Método Kominsky, eu tava dando risada direto dele, é numa série na Netflix, não é nem filme, mas é série, mas é com Michael Douglas, enfim, é bom para perder tempo, assim. Né? Mas, ó, quando me perguntaram isso, eu falei The Office. Que... Então, É muito tipo, bom. tá tranquilo. Tiagão, queria te agradecer pela paciência, por ter compartilhado esse conteúdo aqui com a gente. Nesses 46 minutos aqui de episódio, eu acredito que você trouxe muito valor para a audiência e abrir agora para você fazer seu recado final. Se você tem vagas abertas no time, como que o pessoal se candidata, como que está a situação aí para o terceiro trimestre de 2021 em diante. Legal, gente. Bom, Vitor, cara, obrigado pelo papo, muito bom. Acho que gosto muito de falar sobre o tema. Daria para a gente falar horas e horas ali. Com Tem certeza. detalhes, N coisas ali, N experimentos que a gente colocou em prática, enfim, mais sobre o modelo mental e formas de resolver problemas. É, então, quem quiser me achar nas redes sociais, meu Instagram é Thiago GR, Thiago Gouveia Rocha no LinkedIn, eu tenho meu blog também, thiagorocha.me, quem, enfim, compartilha alguns conteúdos ali, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no blog da própria Resultados Digitais. Então, fica o convite. Sobre vagas, temos vagas abertas, tem uma vaga de analista de Growth Senior no meu time, nesse momento. A gente está com N vagas abertas na RD, então quem quiser saber mais sobre essa vaga, só acessar o Trabalhe Conosco da RD Station, entrar na rdstation.com, se não me engano é Trabalhe-Conosco, mas é só entrar ali e vai ter, e a expectativa do trimestre é continuar crescendo, né? Então, quanto mais a gente continuar crescendo, mais vagas a gente pede, mais a gente cresce, e
indo para cima aí. É isso aí. Para quem tem dúvidas sobre como é trabalhar na RD, eu nunca trabalhei, mas todo mundo que eu conheço que trabalhou ou que trabalha só tem elogios à empresa, a cultura da empresa é excelente, o ambiente de trabalho é excelente. Fora que, fora da pandemia, né, você vive em Florianópolis, que é a segunda melhor cidade do Brasil, perde só para Vitória. As duas são ilhas. É isso aí. Bom demais. Eu sou suspeito para falar, né? Com 5 anos de empresa, fico até suspeito de falar se eu gosto ou não. Muito bom. Tiagão, obrigado, cara. E a gente se fala. E é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Growth Diaries. Lembrem-se sempre, se você gostou do conteúdo, compartilha com um amigo. Se você acredita que esse conteúdo trouxe valor para você, compartilha também nas suas redes sociais para a gente continuar trazendo cada vez mais valor para os profissionais de growth do Brasil. É isso aí. Um abraço.